Boa tarde, a comunidade IFB. É com muita alegria que a gente começa o nosso segundo dia do colóquio, do nosso primeiro colóquio Beatriz Nascimento de Educação Antirracista. Esse colóquio ele foi inicialmente pensado pelo colegiado do Ensino Médio em Administração como uma ação integradora das disciplinas, tendo em vista a necessidade de respondermos legalmente, né, a leis que parametrizam o nosso trabalho em sala de aula, que focalizam a cultura e história africanas e afro-brasileiras. Mas não só isso, esse evento também é uma culminância de ações que são realizadas ao longo de todos os anos, né? O IFB Campus São Sebastião já tem um histórico de trabalhos muito bonitos realizados nessa seara do conhecimento, nessas searas, porque é plural, né? Quando a gente fala de negritude, quando a gente fala de história, quando a gente fala de cultura, é sempre histórias, culturas, né? Negritudes, existências, é sempre no plural. Então, este evento acabou tomando um corpo e se tornou um evento de extensão que tem como objetivo, para além deste momento, do contexto de sala de aula, do contexto da academia, espraiar para todos os cantos possíveis as tecnologias de ponta que estamos desenvolvendo. Então, hoje a gente vai ter uma mesa sobre literatura. E quando a gente fala isso, o pessoal, legal, literatura, mas não, gente, é tecnologia de ponta que a gente está desenvolvendo aqui sobre literatura, sobre esse campo específico do conhecimento. A gente também vai ter a presença aqui do nosso mediador, o professor Elias, que é um grande educador popular da cidade de São Sebastião, que comanda aí a Casa de Paulo Freire há mais de 20 anos, né, professor? 26 anos. 26 anos, tem 26 anos, tem mais tempo de vida a casa do que a Yasmin, que é uma das nossas palestrantes maravilhosas aqui. Então, com muita alegria que a gente começa hoje a ouvir um pouquinho sobre literatura e essa intersecção com pensamentos e reflexões sobre o que é o negro no Brasil, como o negro é representado, entre outros aspectos. Passo a palavra agora. Esqueci de me autodescrever. Estou falando aqui, tem essa voz do além. Eu sou Pilar, sou professora do Instituto Federal de Brasília, de língua portuguesa já há uns 7 anos, bastante tempo. Estou atualmente coordenadora do ensino médio, administração e coordenadora institucional do PIBID. Eu sou uma mulher de 36 anos, de estatura média, tenho cabelo preto, liso, sou de origem ameríndia, né, e indígena e árabe também, então tenho o olho puxado, nariz grande, enfim, a pele mais amarelada. Estou usando hoje, meu cabelo está cortado com franjinha, estou usando, na altura dos ombros, estou usando uma blusa estampada e estou no meu escritório, atrás de mim há uma estante de livros, né, que é o padrãozinho de professor, né, quando vai fazer live. Então é isso, gente, sem mais delongas, passar a palavra para o nosso maravilhoso professor Elias, que vai conduzir essa linda roda de hoje. Boa tarde a todos e a todas, né? A professora Pilar já fez aí uma pré-apresentação, né, do nosso trabalho aqui na periferia, né, de São Sebastião. E assim, mas eu gostaria de acrescentar mais algumas coisinhas, né, algumas informações que com certeza, né, serão interessantes, né, aí para a nossa roda de conversa. Antes de tudo, agradecer a professora Pilar pelo convite, né? Eu fui assim pego de surpresa, né? Porque, nossa, participar de uma roda de conversa, né? Com pessoas tão interessantes, né? Tão compromissadas, né? Com as causas, né? Sociais, né? As causas populares, isso deixa a gente muito feliz, né? Porque é o reconhecimento de algo que a gente vem fazendo, né? Na nossa comunidade e que tem algum reflexo. Isso é muito bom. Então, muito obrigado, tá? Eu sou o professor Elias, eu estou em Brasília, no Distrito Federal, desde 1971. Eu sou retirante, né, do norte de Minas, né? Eu sou de Januária, retirante da seca, enfim, filho de lavradores, né? E assim, tenho um comprometimento muito grande, né, com a questão da terra, né, com os territórios, enfim.
dentro são desde 71, né, em Brasília, em São Sebastião, desde 1988, né, quando São Sebastião ainda estava começando, né, a sua vida, né, ainda como uma agrovila, dentro dos movimentos sociais, movimentos populares, mais voltado para a educação, né, de jovens, adultos e idosos, onde a minha história vem de encontro com muitos educandos e educandas aqui da minha comunidade, né, da minha periferia, né, que é São Sebastião, e assim, a vida do trabalhador ela é muito difícil, então a escola muitas vezes fica em segundo plano, mas como nós somos perseverantes, né, a gente nunca entrega as armas, né, nunca se entrega nesse mundo tão complexo, tão disputado. Eu abracei, né, a problemática da falta de acesso, né, dos mais vulneráveis, né, ao ensino, né, aqui em São Sebastião. E fundei a Casa de Paulo Freire, né, a gente já está há 26 anos trabalhando aqui na comunidade, e assim, faço parte de alguns movimentos ligados à educação de jovens, adultos e idosos, né, que é o GTPA, que é o Grupo de Trabalho para a Alfabetização do DF em torno. Faço parte do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização. Esse movimento foi idealizado por Paulo Freire em 1989. Faço parte do ENEJA, que é o Encontro Nacional de Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Faço parte do EREJA, que é o Encontro Regional de Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Faço parte do Fórum de Entidades Sociais aqui de São Sebastião. E faço parte da UNEGRO, que é a União Nacional dos Negros. E, assim, aos poucos a gente vem contribuindo, né, para diminuir, né, o analfabetismo aqui em São Sebastião. Nesses 26 anos já alfabetizamos em torno de 5.000 educandos e educandas aqui na cidade, de forma voluntária, com um grupo de voluntários, com parceria com o IFB, que foi uma bandeira de luta do movimento popular daqui de São Sebastião, o nosso IFB, onde a nossa professora Pilar coordena, e assim, muito feliz por estar aqui. Também, professora, tem uma bibliotecazinha aqui atrás, tá bom? Nós que somos educadores, a gente não abre mão, né, de ter acesso, né, às questões literárias, de estar se reciclando, né, buscando a formação continuada, não, às vezes não estando dentro da academia, mas fora dela a gente também vai fazendo a nossa formação e interação. E assim, fico muito, muito feliz, muito lisonjeado, né, com esse encontro para falar sobre, né, a questão da literatura, entrando a questão, né, do afro-brasileiro, né, que é importante para nós. E, assim, dizer para vocês que a Casa de Paulo Freire, ela faz isso, né? O que nós fazemos é buscar, né, buscar justamente essas pessoas que estão fora desse processo, né, de interação e conhecimento, né? E assim, as questões literárias, elas entram porque existe uma resistência muito grande na periferia quando o educando e a educanda não quer estudar por N questões. Então, só fazendo esse resumo, digo para vocês que vale a pena a gente levantar essa temática no mês da consciência negra, né, e tantos levantes que a gente vem acompanhando, né, que a gente participa, faz com que a gente aprenda um pouco mais sobre o que é a importância de estar vivendo em sociedade e em comunidade. É isso. Bom, eu vou passar aqui, então, a apresentação dos nossos membros da mesa. Opa, cadê? Porque tem que ter cola, gente, esse povo é muito importante. Eu acho incrível, assim. Eu acho engraçado, né, fazendo um parênteses, a gente trabalha junto o tempo todo, tá o tempo todo conversando, milhões de
reuniões administrativas, aquele batidão de sala de aula, e a gente não sabe o que o nosso colega está produzindo. A gente, né? Então, isso é uma coisa importante também desses eventos para a gente se reconhecer, né? E aprender uns com os outros. Eu queria ter a sorte que Yasmin tem, que os nossos alunos aqui têm, de ter a aula com vocês, porque com certeza eu seria muito mais capaz de entender os processos da literatura, enfim, do que eu sou hoje. Enfim. Então, vamos ver esse povo importante. Deixa eu pegar aqui os currículos. Então, vou apresentar primeiro o professor Rafael, professor Pedro, depois professora em informação, gente. Ai, que lindo. Não é lindo, professora em informação? Professora em informação, Yasmin. E aí, vou passando a palavra para vocês, beleza? Então, vamos lá. Professor Rafael Batista, doutor em literatura pela Universidade de Brasília, professor do Instituto Federal de Brasília, possui graduação em letras pela Universidade Católica de Brasília e atualmente é pesquisador da Universidade de Brasília como integrante do Grupo de Pesquisa Literatura e Modernidade Periférica. Então, o professor Pedro agora, tem que ter cola. Professor Pedro, ele é doutor e mestre em literatura pela Universidade de Brasília, bacharel e licenciado em letras pela Universidade de Brasília, coordena o grupo de pesquisa Sabiás, Saberes e Imaginação, Arte e Ficção, DGP, CNPq e IFB, e é membro do grupo de pesquisa Estudos Osmanianos, Arquivo, Obra, Campo Literário e também integra o NEAB. Faltou dizer que o professor Rafael é o nosso presidente, né, o nosso coordenador do NEAB, o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, voltando para o professor Pedro, ele também integra esse Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campo São Sebastião. É professor do nosso Instituto Federal de Brasília, Campo São Sebastião, e atualmente coordena o curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, também do nosso Campo São Sebastião. Tudo nosso, tudo dominado. A professora em formação Yasmin, cadê aqui? Tem 22 aninhos, cheia de colágeno na bochecha, estudante de letras do Instituto Federal de Brasília, já realizou pesquisas nos âmbitos de direitos trabalhistas, com título Narrativas da Servidão Moderna, Análise do Discurso sobre Precarização do Trabalho, e atualmente pesquisa na área da literatura sobre a representatividade do negro na literatura, com um trabalho intitulado A Cor da Liberdade, Raça e Ideologia em Escravizado. Então, vou passar aqui a palavra para o professor Rafael, que vai começar a nossa palestra. Boa tarde, pessoal. Vou botar aqui um cronômetro para ligar, para eu tentar não perder, não avançar muito no tempo. Mas eu quero já pedir também para que, se eu estiver avançando aí, não perceber aqui o cronômetro, por favor, podem abrir o microfone e me chamar aí, tá bom? Então, primeiro, boa tarde a todas e a todos, né? Uma alegria muito grande estar aqui, né, junto do professor Elias, né, por quem eu tenho grande admiração e respeito. E por ele também eu saúdo todos, né, que compõem a Casa Paulo Freire, que fazem essa história tão bonita, e que eu conheci há alguns anos aqui também, em época de greve da Secretaria de Educação, fazendo reunião aí na Casa Paulo Freire. Então, é um prazer muito grande, professor, dividir esse espaço com você. Agradeço também, né, meu querido amigo Pedro Couto e minha querida amiga Maria Del Pilar Topara Costa. Pilar, parabéns por esse colóquio, né? Eu disse ontem, né, da importância desse evento, né, para o nosso campus, não como aquilo que a gente falava, né, como se a gente estivesse inventando a roda, mas como culminância, né, de um processo que é construído diuturnamente no nosso campus e há tanto tempo. Né? E Yasmin também, nossa querida professora em formação, né? Uma alegria muito grande também dividir esse espaço com vocês. Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando aí. Eu vou me audiodescrever, né? Eu sou um homem negro, sou careca, tenho uma barba grisalha, estou usando óculos de haste preta e estou utilizando uma camiseta azul, e atrás de mim tem uma estante de livros. Pessoal, eu quero, de antemão, assim, também, dizer que o meu tema aqui, né, discutir um pouco a questão étnico-racial na literatura infantil brasileira, mas isso não é exatamente o meu campo de pesquisa, assim, né? Na verdade, tem sido um respiro, assim, dos últimos tempos, sobretudo depois que eu tive um filho, né, o Antônio, que agora está com 2 anos e 9 meses, então eu pude mergulhar um pouco mais na coisa da literatura infantil e tentar pensar um pouco mais isso, né? Pensar um pouco mais
a importância da literatura na formação desses pequenos leitores, né? Mas é um tema pelo qual eu sou muito apaixonado e pelo qual eu tenho, né, no qual eu tenho tentado mergulhar um pouco mais. Também não sou exatamente um contador de história, né? Estou engateando muito aí nessa seara, assim, eu leio história aqui, e é isso que eu vou fazer mais ou menos hoje. Mas antes disso, assim, eu quero, na verdade, dizer que a maior parte do meu tempo eu vou utilizar aqui fazendo um pouco da defesa da literatura, né? Eu sei que a literatura em si não precisa de defesa, mas num país como o nosso, né, é sempre importante defender aquilo que nós consideramos que deve ser direito de todos, né? Então, é isso, fiquem à vontade para, né, interromper, para, enfim, fazerem perguntas depois, é isso. Então, eu começo dizendo que a literatura, como as outras artes, ela integra a personalidade humana, né? Ela expande a nossa cota de humanidade. E isso é muito importante, né? Porque ela nos relembra a todo instante que nós somos humanos, né? E ela faz isso, né, porque ela nos oferece conhecimento. Não é um conhecimento assim exatamente pragmático, né? Às vezes é difuso, às vezes é inconsciente, né? Como diz o Antônio Cândido, é um conhecimento que nem sempre nós temos a consciência, né, de que nós incorporamos isso, mas é uma forma de conhecimento muito potente, porque ela mobiliza as nossas memórias, os nossos afetos, porque ela promove sensações, né, pelos sons, pelas imagens, pela organização das palavras, pela capacidade de traduzir e de recriar as experiências humanas. É por isso que nós nos emocionamos ouvindo música, né? Por isso que nosso olho lacrimeja, por isso que a gente sente medo, por isso que a gente chora, por isso que a gente se emociona e por isso que a gente ouve de novo uma canção, né? Por isso que a gente relê o livro, porque nós estamos o tempo todo também, né, tentando recriar e reviver essas experiências que são múltiplas, que são grandes, né? E no momento num tempo, né, em que nós somos o tempo todo convidados a nos desumanizar, né, ou que a desumanização é um imperativo das nossas vidas, a literatura, como as artes, ela nos convida a relembrar a nossa humanidade. Mas a literatura também se diferencia das outras artes, né? E essa diferenciação se dá principalmente por causa da sua matéria-prima, que é a palavra. A palavra que não pode prescindir da sua constituição política, né? Da sua dimensão política. A palavra é sempre política, né? É ela que abre para que nós, leitores, que se abre para que nós, leitores, possamos produzir sentido. E isso também é um ato político, né? Em tudo que nós falamos, toda palavra proferida traz em si o dito, o não dito e o já dito historicamente constituído, né? Então, por isso que ela é sempre política, por isso que a palavra também é um território em disputa. Assim como a leitura da literatura é uma disputa, assim como a análise de um poema, às vezes é também um campo de disputa. E por que falar dessa dimensão política da palavra, né? Porque isso é importante, porque o racismo, que é também o tema que nos une hoje, né? Ou o antirracismo, que é o tema que nos une, mas o racismo é discursivo e não biológico, né? Como disse já a Grada Quilomba, recuperando tantos outros pensadores ao longo do tempo. O racismo se dá nessa formulação de uma cadeia de termos, de discursos, através dos quais imagens e palavras vão se tornando equivalentes de forma pejorativa e constituindo um imaginário que reforça essa ideia de que alguns são melhores do que os outros, de que alguns são superiores aos outros. Então, essa dimensão política da palavra deve ser sempre levada em conta, e é por isso, inclusive, também, que nós estamos aqui hoje debatendo literatura, né? Então, a literatura nos oferece um ponto de vista, né? É o ponto de vista do indivíduo que escreve, é o ponto de vista do narrador, do eu lírico, mas ela é também porta-voz de pontos de vista de grupos, de coletividades. E esses grupos e coletividades também estão em disputa, né, como eu falava. E aí, por que discutir literatura, repito, né, como uma das dimensões do debate sobre o racismo ou sobre o antirracismo?
porque, também recuperando aqui, né, gente, me perdoem ser tão repetitivo, mas eu sou assim. Porque a literatura é uma forma de conhecimento que se abre para interrogações. A literatura interroga a realidade, ela aponta e esgarça as contradições que emaranham a nossa vida e que, diante da ostensividade da vida, da pressa com que nós vivemos, da lógica de consumo, do apelo ao embrutecimento, muitas vezes não conseguimos enxergar, né? Então, ela tenta tornar de forma mais una aquilo que essa realidade do consumo, da mercadoria, do fetiche, nos entrega de forma tão fragmentada. Por isso, ela, como a arte de maneira geral, retira o leitor da condição de consumidor, né, de autômato, curtidor e caça-like, né, e convida também esse sujeito a ser produtor de sentido. É por isso que é tão importante também discutir a qualidade da literatura para as crianças, né? É por isso que é tão importante defender que a literatura para criança deve ser levada a sério, porque ela também é responsável, então, por essa emancipação do sujeito, né? A literatura vai promover, como disse o Gramsci, né, falando sobre educação emancipadora, vai promover o que o Gramsci chamou lá de o direito à descoberta. Direito à descoberta daquilo que talvez seja já, né, sabido de muitas pessoas, mas que para aquele sujeito pode ser uma grande descoberta, né? E é isso que nós não queremos alijar, o direito à descoberta. Portanto, ler literatura é se dar o direito à descoberta, é se entregar ao exercício da interrogação cotidiana acerca dos sentidos do próprio mundo, né? Por isso, a leitura é uma atividade crítica em essência. Ela nos faz experimentar possibilidades que confrontam os limites tão predeterminados do nosso tempo, né? E o professor Alexandre Pilati, né, um grande professor, acho que foi professor de alguns de nós aqui, né, Pedro, Pilar, ele diz que a literatura nos faz rejeitar a desatenção que impera no nosso tempo, né, na sociedade alicerçada na mercadoria. E diz ainda que a desatenção é o fundamento da indiferença. Portanto, a indiferença, então, é isso que nos impede, né, de querer para o outro aquilo que a gente acha imprescindível para nós mesmos. Portanto, a literatura vai ser sempre esse terreno de questionamento e de possibilidade de driblar essa desatenção que impera e que faz com que nós enxergamos muitas vezes como sendo a única saída, né? Então, o Marcel Proust, né, fala que cada leitor quando lê, o leitor também de si mesmo. E aí por isso que a literatura infantil vai cumprir um papel importante nessa perspectiva antirracista. Porque quando eu leio, né, um texto, eu também leio a mim mesmo, é importantíssimo, né, que as crianças possam ter possibilidade de ler a si mesmas através de um olhar que não seja o olhar que conforma a sua humanidade, né, ou que conforma a sua existência a uma lógica de animalização, de embrutecimento, de violência, de opressão, ou a condição servil, né? Então, não é porque a literatura é um antídoto que cura todas as dores ou que vai resolver os problemas da sociedade, né? Como diz Adélia Prado, num poema muito bonito, ela diz assim: cesse o meu vão desejo de que o poema sirva a todas as fomes. Mas porque se ela interroga e nos encaminha ao questionamento da realidade, ela traz em seu bojo a potencialidade do alargamento dos horizontes, a possibilidade de mudança de rotas, né? Se ela é parte, né, desse direito à descoberta, ela pode fazer com que as crianças descubram, por exemplo, que a África é um continente formado por 54 países, que nós somos filhos da diáspora, né, que nós podemos tentar refazer os laços com essa terra-mãe, né, que foram desatados pelos europeus, né, fixando em nós um imaginário marcado pela hostilidade, né, um imaginário marcado pela barbárie, ou ainda, né, demonizando, né, toda a expressão negra e demonizando a história daqueles, né, que doaram sangue que ainda corre em nossas veias.
Então, é também o desmantelo, né, dessa visão hostil, bárbara, animalizada, demonizada, né? Se ela é o direito à descoberta, né, ela também pode oferecer às crianças a possibilidade de ouvir os griots, né, nossos mais velhos, nossas mais velhas contadoras de histórias, portadores de saberes ancestrais, a nos narrar lendas e mitos que embalaram os nossos tataravós, né? Como diz também nesse livro muito interessante aqui, né, da Heloísa Pires Lima e da Rosa Maria Tavares de Andrade, um livro bonito, né, de lendas, de reconto de lendas africanas. Elas dizem: tal qual o ferreiro que forja no fogo a espada, os griots eram hábeis na arte de moldar a palavra. Então, o nosso desejo então é que pela literatura as crianças possam descobrir que há inúmeros autores e autoras africanas e africanos que têm muito a nos dizer sobre tudo, não apenas sobre ser negro ou sobre as faltas, as ausências e toda sorte de lacunas que são estampadas toda hora na nossa cara, né? Mas sobre abundâncias, sobre cores, sobre sabores, sobre dilemas, sobre a vida em toda a sua complexidade. E talvez nesse caminho ele poderá, né, a criança poderá encontrar Ondiak, Mia Couto, Nick Dali, Meshack Azari e outros tantos escritores que estão produzindo literatura para essa infância, né? Talvez a partir então desse nosso comprometimento com a infância e com as leituras da infância, as crianças possam descobrir que existem também inúmeras e inúmeros escritoras negras e negros neste país tão negro que é o Brasil, né, que estão escrevendo para crianças, que partilham com elas, né, não só a cor da pele, mas também o desejo de se encontrar nas páginas que leem, né, de ver os seus sonhos, né, os seus desejos reinventados e ampliados pela lente tão potente da ficção. E aí também nessa estrada, talvez, né, eles se deparem com Kiyuzan de Oliveira, Otávio Júnior, Neuza Batista Pinto, Sônia Rosa, Carmen Lúcia Campos, Edmilson de Almeida Pereira, Madu Costa, Jarid Arraes, que todos os dias estão desafiando, né, o perigo das histórias únicas, né, como diria a Chimamanda Adichie, né, também uma escritora nigeriana, africana, né, e nigeriana. E tudo isso porque, como diz a Grada Quilomba, né, lá no Memórias da Plantação, livro sobre o qual o NEAB tem se debruçado nos últimos tempos, né, ela diz assim, eu vou ler agora esse trecho, tá bom? Ela diz assim, abre aspas, o sujeito negro que se encontra forçado a se identificar com a branquitude, o sujeito negro se encontra forçado a se identificar com a branquitude porque as imagens de pessoas negras não são positivas. Mesmo antes de uma criança negra ter lançado o olhar para uma pessoa branca, ela já foi bombardeada com a mensagem de que a branquitude é tanto a norma quanto superior. A criança é forçada a criar uma relação alienada com a negritude. E é por isso que tantas crianças negras vão demorar tanto tempo, né? Tantas pessoas negras vão demorar tanto tempo para se compreenderem e se aceitarem como pessoas negras, né? Vão demorar tanto tempo para enegrecer. E eu estou falando aqui de uma perspectiva muito pessoal, né? E a Grada Quilomba ainda vai assinalar dizendo assim, apenas imagens positivas, eu quero dizer imagens positivas e não idealizadas, ela está reforçando isso, apenas imagens positivas da negritude criadas pelo povo negro, na literatura, na criação visual, podem desmantelar essa alienação. Quando pudermos, em suma, nos identificar positivamente com e entre nós mesmos e desenvolver uma autoimagem positiva. Fecha aspas aí da Grada Quilomba. Então, sobretudo a literatura infantil pode possibilitar o direito à descoberta de si mesmo, né? Essa descoberta que é dolorosa e que é difícil, mas que também é a mais enriquecedora, né? Que é a de ver a si mesmo e ao seu contraponto, né? Nessa tentativa de desmantelar os estigmas, os estereótipos racistas, perversa e historicamente construídos na contramão de uma posição servil, animalizada, e dando com isso lugar a uma autoimagem positiva, né? Que em última instância é uma imagem humana e humanizadora.
né? E aí, veja bem, eu poderia, né? Não se preocupe que eu não vou ler A Menina Bonita do Laço de Fita, né? Eu escolhi aqui para mostrar para vocês um livro belíssimo, né? Do Otávio Júnior, que é um escritor que nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E se criou, né, no Complexo do Alemão. E ele é conhecido por ser um dos primeiros fundadores da biblioteca do Complexo do Alemão. Eu vou apresentar aqui, e, por favor, alguém abre o microfone para dizer se apareceu, tá bom? Ainda não? E agora? Ah, meu Deus. Tá aqui. Pronto, tá. Pronto. Apareceu. Então, esse livro chama Da Minha Janela, né, do Otávio Júnior, ilustração da Vanina Starkopf, e diz assim: Da minha janela, vejo o céu estrelado e um castelo iluminado. Vejo muitas lajes e telhados remendados. É gente para todo lado. Quando está muito calor, algumas pessoas trazem o mar para suas casas e o dia fica mais fresco. Ao cair da noite, vejo muitas luzes de vagalumes que iluminam caminhos escuros. Às vezes, quando chove, o arco-íris visita o meu barraco e colore o dia cinzento. Quero descobrir onde está o final do arco-íris, não por causa do tesouro. Quero decifrar um mistério que vale mais que ouro. Da minha janela, converso com meus amigos e a conversa vira brincadeira. Nossa brincadeira preferida é o microfone sem fio, que vira funk, vira rima e se transforma em poesia. Da minha janela, escuto sons que me deixam muito triste. Às vezes não posso ir para a escola nem jogar bola lá fora. Da minha janela, vejo o campinho vazio que volta a se encher de gente quando eu fecho os olhos. Gente que sonha em fazer golaço no Maracanã lotado. Da minha janela, vejo o nascer do sol. Vejo gente para todo lado. Gente remendando o telhado que estava quebrado por causa da chuva. Gente indo em busca do seu tesouro. Gente com livros nas mãos e a caminho da escola. Da minha janela, eu vejo a minha favela. E você, o que vê da sua janela? Uma casa amarela lá no alto da favela? Crianças brincando nos becos e nas vielas? E se a sua janela fosse mágica? E se tivesse o poder de criar coisas novas? O que gostaria de ver através dela? Esse é o Otávio Júnior. E só para finalizar, né, gente, eu resolvi trazer esse texto, né, porque o texto do Otávio Júnior, a ilustração da Vanina Starkopf, vão revelando esse desejo profundo que é o desejo da própria literatura, né, o desejo de ser janela. Parafraseando aqui o João Cabral de Melo Neto, né, eu diria que são janelas por onde, jamais janelas contra, por onde livres caminhem o ar, a luz e a razão certa. É por meio dessa janela que se abre sobre a favela que o leitor é convidado a ver, ou rever, ou questionar o que sempre vê de forma tão banal e que às vezes esconde a beleza, que escamoteia aquilo que é vital. Então, repetindo o que eu já disse, né, o livro da minha janela, ele não se pauta na ausência, na falta, na precariedade que marca os nossos discursos sobre a favela, sobre a periferia, sobre o subúrbio. O que não significa também cair na armadilha da idealização, né? Da janela se vê o arco-íris, a luz, os burburinhos, mas também é dela que se ouvem os tiros, né? Que se vê o campinho vazio, desejoso das crianças em festa. Então, as muitas cores desse livro, né? Eles são um chamamento também para nos conduzir à diversidade humana como elemento agregador, né? Contrariando, né, esse imaginário que vai cinzentando, né, aquilo que a gente entende como o espaço da periferia, né, que é habitado majoritariamente pelas crianças negras. Então, pelo olhar do menino, né, a gente vê o complexo do alemão, né, mas também essa janela que une, né, também que se une às janelas que vão mostrar, né, os becos e vielas de São Sebastião, do Sol Nascente, do Itapuã,
ou de lugares inimagináveis. E aí, né, que no alto que a igreja, né, no alto do monte lá se transforma em castelo, né, tal qual a mangueira do quintal da minha infância era também o meu castelo, ou que o banho de mangueira no alto da laje vira mar, vira frescor, como o balde vira piscina imensa em dias de calor aqui nos fins de semana em casa aqui do meu filho Antônio, né? Então, não é para que nós imaginemos, né, que a literatura infantil que está, né, comprometida com a questão racial tem de pintar um retrato perfeito ou alguma coisa sem retoques, ou que, pelo contrário, idealize demais também, idealize as pessoas negras e suas lutas, né? Mas trata, sobretudo, de garantir a cota de sonho e de beleza que jamais deveriam ser subtraídos da infância, né? Trata, então, de forcejar os limites dos estereótipos, né, e questionar esse olhar tão viciado acerca de nós mesmos, acerca dos outros. E é isso que eu desejo, né, que a literatura seja, para as crianças ou para vocês e toda forma de literatura com as quais vocês tenham contato, possam ser janelas, né, janelas que se abrem para mostrar um mundo imenso, né, cheio de desafios, de privações, mas também cheio de possibilidades, de fantasia, de inventividade. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Maravilha, professor, muito obrigada. Lindo, lindo, lindo. Você falou que não sabe fazer contação, fez uma contação robusta, potente. A gente foi levado aí nesse sonho do livro, né? Bom, vou passar. Aí eu peço que os nossos colegas aqui que estão nos assistindo, que vão escrevendo aí, vão anotando suas dúvidas, tá? Que a gente vai ter um pedacinho final para a gente poder debater. Aí vou passar a palavra, então, para o professor Pedro, para a gente continuar no bonde da literatura. E aí a gente segue. Boa tarde. Vocês me ouvem? Estou num computador que não é o meu computador normal, então corre o risco de eu ter interferências aqui. Eu gostaria de saudar todo mundo que está aqui hoje reunido. Quero agradecer à professora Pilar pelo convite, por ajudar a compor esse momento tão bonito, tão importante. E aqui também gostaria de agradecer ao nosso professor Elias, né, que está mediando esse nosso encontro. É um prazer conhecê-lo. E também saudar os professores Rafael e Yasmin. O que eu proponho aqui é ler um texto para vocês. É um trabalho que eu tenho começado a escrever, portanto, tenho começado a pensar, e o que eu vou trazer para vocês são esses já segundos lampejos sobre esse trabalho, que eu tive a oportunidade de apresentar numa roda de conversa, que aconteceu há 2 semanas atrás, aqui num café, na Asa Norte, chamado Maitreya Café, Café do Cerrado. Eu vou projetar uma pequena apresentação para ajudar a ilustrar algumas coisas e facilitar também os textos que eu compilei. Só um momentinho. Ai, olha, meu interfone tocando agora. Eu vou ter que dispensar ali, só um momentinho, gente. Oh, meu Deus. É ótimo essa vida online. Tranquilo, a gente está aqui invadindo uns as casas dos outros, né? O pessoal fala que a gente está trabalhando de casa, né? Na verdade, a gente está vivendo o trabalho. É outra coisa. Não, e bom demais, né? Invadir sua casa para lá e ouvir os passarinhos aí todos, né? Gente, é uma trilha sonora. Pois é, passando a pandemia, trazer o Antônio para brincar aqui com os meninos. Aqui eu tenho muitas frutíferas, por isso que é essa cantoria de passarinho. Eu moro na roça. Aqui em São Sebastião, o pessoal que faz a poldagem, né, do capim está passando agora, tá? Então, barulhinho. Eu acho bom no final de semana que os meus vizinhos resolvem tudo instalar porcelanato. Aí é aquele som de maquita. Aí as maquitas.
É infernal. Vamos lá. Diga aí, Dom Pedro. Oi, gente. Aqui de novo. Aproveitando minha áudio de escrever, né? Sou um homem negro, tenho 1,80 de altura, eu uso óculos, tenho os cabelos cacheados, agora grandes, que eu não costumava usar. Eu estou vestindo uma roupa azul, tropical, florida. E eu estou na minha sala. No fundo se vê só uma parede. Vamos lá. Eu trago essa apresentação que tem a ver com um espelho. É um espelho que está dentro de um conto do Machado de Assis. E eu quero, de certa maneira, propor um modo de ler o Machado de Assis, né? Eu trouxe até aqui esse pequeno carimbinho que eu deixo na minha estante de livros, que é um carimbo com a cara do Machado de Assis. E é um escritor que acaba acompanhando a gente sempre, porque possivelmente é o escritor mais lido na escola, né? Esse escritor brasileiro, e um escritor de que eu gosto muito. E vou passar aqui a fazer, então, essa minha apresentação, que eu vou ler e vou tentar fazer alguns apontamentos também orais, mas vamos lá. Esse trabalho é uma série de apontamentos, frutos de uma caminhada já desde anos, sobre algumas particularidades da literatura de Machado de Assis. Nada na vida é solidão, embora a escrita se faça em alguns silêncios, em quartos, em intimidade. E o íntimo é parte de uma vida maior, coletiva. Daí, o que surge em silêncio precisa ser falado. O que proponho, e o trabalho é coletivo, como as conversas que tenho travado entre amigas, colegas, redes de estudos, alunas, orientandas. Menciono aqui Bruna Ferreira, Jaqueline Coelho, Ângela Amaral, Adriana Alexandrino, Carol Soares, Nilzélia Oliveira, Rafael Batista. Vale lembrar o Campo São Sebastião, seu núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, e o grupo de leituras negras, do qual também faço parte. A pergunta que eu trago para essa proposta é a seguinte: por que o escritor Machado de Assis, o maior escritor da literatura brasileira, a partir de certa mudança historiográfica, escritor mestiço tornado negro, e às vezes apenas escritor desracializado, representa personagens brancos aos montes e negros escravizados em menor proporção? Então vamos fazer um contexto, né? Machado de Assis é um escritor nascido no século XIX, num período histórico em que o Brasil ainda era um país de economia escravista, ainda que já fosse desde 1822 uma monarquia independente de Portugal, mas era um país em que ainda existia a escravidão de pessoas negras. E também de pessoas indígenas, mas em grande proporção, pessoas trazidas de África. Quando eu falo de um escritor desracializado, o que eu quero dizer é o seguinte: por muito tempo, Machado de Assis foi trazido para a gente e para a escola como se fosse um escritor branco, como se fosse um escritor em que a própria corporeidade, o próprio cabelo, olhos, tom de pele, ainda que a fotografia do século XIX fosse em preto e branco, isso mostra o muito que a nossa escola e a nossa universidade ainda não conseguiu trazer toda a reflexão necessária de se entender a importância desse escritor como, e ressalto, como um escritor negro, E por muito tempo se colocou outro tipo de nomeação a Machado de Assis, como escritor mulato, como escritor mestiço, e muitas vezes, na verdade, isso é o que mais acontece, é simplesmente falar o escritor Machado de Assis sem se conceder a especificidade da sua origem racial, ou da sua racialização. Eu gosto de citar um exemplo. Houve há alguns anos uma propaganda da Caixa Econômica em que um ator branco interpretou Machado de Assis.
Isso é um grande erro histórico, isso é um erro, inclusive, até fotográfico, uma vez que é um escritor cuja iconografia está muito presente, né, nas coleções de fotografia do século XIX, do século XX, e daí a Caixa refez essa propaganda com um ator negro, né? Inclusive, essa foto é uma foto colorida, em que se coloca a pigmentação, digamos que, mais próxima ao que fosse a pele de Machado de Assis. Mas isso é apenas o ponto de partida, né, que é sempre importante de mencionar, né, a gente está falando de um escritor negro. Mas vamos pensar o seguinte, por que esse escritor, um escritor negro, ele vai colocar de uma maneira muito menor na sua literatura as personagens negras? Então eu faço essa pergunta aqui, por que a experiência dos escravizados na literatura do Machado de Assis é relatada desde sadismo? Sadismo é uma espécie de relação de poder e violência que os sujeitos estabelecem entre si. A imagem da máscara da Folha de Flandres em Pai contra Mãe. Pai contra Mãe é um conto do Machado de Assis que fala da perseguição a uma escravizada. Inclusive, o conto começa trazendo a imagem desse instrumento de tortura utilizado em muito tempo aqui no Brasil. Uma máscara que cobria o rosto dos escravizados. Deixa eu pensar. Bem, tudo isso foi imaginado por esse escritor negro, né? Então, parece ser um paradoxo. Como um escritor negro vai ter uma predominância de representações de personagens brancos? Esse é um pouco do paradoxo que eu quero tentar colocar e trazer, né, algumas considerações. Mas eu já adianto que eu não vou ter uma única resposta para isso. Eu tenho algum caminho que eu vou trilhar com vocês. E eu vou citar o próprio prefácio que o Machado de Assis escreveu para um dos seus livros de contos. Ele fala o seguinte: a verdade é essa, sem bem ser essa. Lembrando também que o Machado de Assis é provavelmente o escritor mais estudado no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, é muito pano para manga. A gente precisa estudar muito para chegar a algum caminho, né, sobre o Machado de Assis. Mas, para isso, eu vou citar um conto chamado O Espelho, e em que há uma das melhores frases que eu sempre uso nas minhas aulas, que é: um filósofo demonstrou o movimento andando. Isso é uma citação que está dentro do conto O Espelho, e é justamente sobre esse conto que eu vou falar, e vou trazer algumas passagens. Então, para responder isso, é preciso subir um morro, o Morro de Santa Teresa, inclusive ambiente no qual se passa essa história, que eu vou contar aqui. Ali, no morro, né, no morro, isso a gente está no século XIX, então imaginem as próprias condições mesmo tecnológicas, de iluminação e tudo mais. E em alta noite travava-se um debate. Cito do conto: a sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Parece que o início desse conto traz algo de mistério. O próprio Machado de Assis tinha uma grande vocação e uma grande predileção pelas histórias de mistério. E talvez esse conto tenha um certo ar misterioso que talvez traga uma significação que a gente possa investigar, a gente possa tentar ler. Mas vamos lá, a gente está nessa sala em que há um pequeno grupo, são todos homens, não há uma mulher, por exemplo, nesse ambiente, e sobrevém um, que é mencionado pelo narrador. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e, ao que parece, astuto e cáustico. É assim que esse personagem, cujo nome é Jacobino, pelo menos ele é assim referido quando se diz o nome dele no conto. Esse sujeito, de entre 40 e 50 anos, ele começa essa conversa com seus amigos explicando uma metafísica, ou seja, uma filosofia. E ele, no fundo, vai querer tentar explicar para esses colegas
qual seria a natureza da alma humana. E para isso ele vai falar que a alma humana, no fundo, tem a ver com não o interior, como várias teorias apregoaram por muitos séculos, mas com a exterioridade, com o que está fora. Isso tem muito a ver com o que eu vou tentar dizer sobre o ponto. Ele vai falar que tudo começou quando ele, mais novo, isso anos atrás, foi nomeado como um alferes da Guarda Nacional. Uma espécie de, vamos dizer assim, um guardião do poder, uma espécie de policial. E para isso, o que ele vai ganhar para se diferenciar? Uma roupa, um uniforme, uma farda. Né? E a partir do momento em que Jacobina recebe essa roupa, ele se torna diferente, porque afinal de contas ele está lá com uma exibição diferente das roupas das outras pessoas. Ele veste uma farda, ele é reconhecido agora por sua família com muito orgulho, com garbo, e agora consegue, de uma certa maneira, quase que projetar a identidade dele por meio da roupa que ele está vestindo. E agora eu vou passar a citar aí que o mistério vai aparecer, o momento em que o próprio Jacobina vai dizer que já sendo alferes da Guarda Nacional, ele vai mencionar que agora todo mundo não chamava ele mais pelo primeiro nome, mas sim de Senhor Alferes. Aí eu cito o conto. Não por gracejo, mas a sério. E à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, era o primeiro a ser servido. Não imaginam, se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr em meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Então ele começa a dizer que a partir do momento que ele agora era reconhecido na família por ser um guarda, um alferes e ter um uniforme, a tia dele começava a tratar ele bem, inclusive mandou pôr um espelho na habitação dele. Agora, um detalhe que pode passar despercebido. Embora se diga que essa casa em que essa família mora seja uma casa, com exceção do espelho, de mobília modesta, eles possuem escravizados. Inclusive, a maneira que, sistematicamente, Machado de Assis, por meio de seus narradores, descreve a população escravizada é como escravos. E hoje em dia, a gente sabe que isso é uma terminologia que a gente não usa, porque isso naturaliza a escravidão. São seres humanos que foram escravizados. Eles não têm essa natureza essencial ou natural. Então, o que eu quero dizer, e essa é a minha conclusão para pelo menos trazer parte dos problemas do espelho, é que é um homem branco. É um homem branco porque você não havia uma população que não fosse da elite brasileira, isso no século XIX, que tivesse chance de ter esse tipo de relação econômica, doméstica e mesmo familiar. E eu quero agora, a partir disso, mostrar para vocês que, na verdade, não espantosamente, o Machado de Assis, ao longo da sua literatura, e sobretudo nos romances, ele privilegiava um ponto de vista de uma elite branca. Se a gente pega Brás Cubas, que é o protagonista das Memórias Póstumas de Brás Cubas, Pedro Rubião, que é o personagem principal de Quincas Borba, Bentinho, que está em Dom Casmurro, Pedro e Paulo, que estão em Isaú e Jacó, e no final Aires, que está no Memorial de Aires, todos eles são personagens brancos. E eu quero, inclusive, ressaltar o quê? Que quando esses personagens relatam suas histórias de vida, eles vão, de algum modo ou de outro, suscitar as relações sociais do século XIX. Obrigado, Pilar.
Então, vejam lá que nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas na infância, inclusive, fala de um episódio que eu cito aqui. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque ela me negara uma colher de doce de coco que ela estava fazendo. E aí, se a gente passa por Dom Casmurro, por exemplo, o Betinho fala, em certo momento, diz assim, disse a essa pessoa, meu pai, que fosse ver a nossa escravatura. A família de Bentinho, a família Santiago, era possuidora de escravizados. E ele diz o seguinte sobre a mãe, que é uma personagem muito importante ali no romance. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade. E podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou, uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata Cavalos, onde viveram os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes, né? Ou seja, os personagens principais dos romances são personagens da nossa elite brasileira do século XIX. Portanto, famílias brancas, possuidoras de riquezas e detentoras de escravizados, né? Então, qual que é o paradoxo, qual que é o problema que está aí oculto? Isso não quer dizer... Ok, pessoal, que Machado de Assis fosse um autor que endossasse o ponto de vista da branquitude. Inclusive, para a gente tentar explicar isso, a gente precisaria assim, de muita aula de psicologia, né? Porque, ainda que o ponto de vista do Machado de Assis represente, por exemplo, esses personagens brancos, há algo que faz com que a literatura dele, como a literatura tem esse poder, o próprio professor Rafael explicou mais cedo, ela tenta, de alguma maneira, desemaranhar certas coisas. E a própria relação entre o poder, a violência, a relação entre sujeitos dentro de uma sociedade. Curiosamente, se a gente pega Lima Barreto, um escritor um pouco mais que sucedeu Machado de Assis, as representações raciais elas vão quase que por um caminho muito distinto, que é justamente personagens que protagonizam as histórias são personagens pretos, são personagens que de jeito nenhum possuem escravizados, até por se tratar de um escritor que já está no momento posterior do século XIX, a gente já está avançando para a República, enquanto que Machado de Assis vai transicionar entre um período monárquico e republicano, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que é preciso a gente pensar os escritores no nosso século XIX como escritores que, por modos peculiares, vão falar das representações sociais do país, né? Então, nessa conclusão aqui, que eu vou chamar de verdadeira, eu aponto os seguintes caminhos. É preciso que a gente pense o rol das personagens machadianas como fruto de uma experiência social. Porque o realismo do romance, eu falo basicamente dos romances aqui, ele é sempre fruto de uma experiência que se dá na sociedade, que se dá entre a nossa vida. E sendo uma experiência social, ela também está ligada à subjetividade. E sendo subjetividade, ela é atravessada pela raça, por todas as suas seções e interseções. Como eu falei assim de psicologia mais cedo, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso precisaria de muito mais estudo, mas a relação da estrutura social ela também atravessa a nossa formação psíquica. E é por isso que a gente ainda precisa deter nos textos dos escritores negros para justamente pensar como a relação da identificação, do espelhamento racial e de como esses escritores representam as personagens ou mesmo se representam, como isso acontece na literatura desses escritores, né? Porque, de um lado, se a gente tem Machado de Assis endossando talvez a ótica da elite branca, a gente vai ter, no mesmo país, na mesma cidade, no Rio de Janeiro, um escritor que vai endossar o ponto de vista e os olhares das personagens pretas. Isso faz com que a gente sempre precise pensar o quanto que a literatura possui uma dimensão
quase secreta, né, de mostrar o que acontece na nossa vida. E é por isso que a gente sempre tem de voltar a ler esses textos, né? Esses apontamentos, né? E a gente pode propor depois uma série de, sei lá, posso responder alguma coisa que vocês tenham maior interesse. Agradeço. Parabéns, obrigada. Adorei o Creative Commons, muito chique. Depois vou aprender a fazer isso. Bom, então, para a gente ter mais tempo no final, né? Que o nosso tempo já está apertado, vou passar direto a palavra para a professora Yasmin. E aí eu combino com vocês da gente estender um tiquinho, porque a gente já começou um pouquinho atrasado e tal, então se a gente puder estender um tiquinho para a gente ouvir um pouco da nossa comunidade e as trocas. Então, professora Yasmin, contigo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer à professora Pilar pela oportunidade que ela está me dando de estar aqui do lado desses gigantes que eu tenho a sorte de ter como professores. E está sendo bem gratificante estar aqui nesse posicionamento. Eu vou apresentar para vocês um slide também. Está aparecendo? Alguém pode me sinalizar, por favor? Ainda não. Vou esperar um pouquinho. Se a sua internet estiver ruim, aí eu apresento, tá? Acho que deu. Começando a falar um pouquinho de mim, como eu me percebi nessa movimentação toda, eu acho importante falar isso porque acredito que seja a dúvida de muitas pessoas como eu em se localizar nesse movimento social e nesse movimento da negritude, da literatura negra, em como podemos, como pessoas brancas, contribuir para essa luta, sem tomar lugares que não são nossos. Então, a minha temática principal de estudo se pauta nisso, né? E me entender como pessoa nessa luta toda e me entender como participante disso tudo, como contribuinte para esses avanços sociais. Eu comecei a pesquisar no âmbito das narrativas do trabalho e estava numa pesquisa bem fechada ali para entender como eram essas perspectivas do trabalho, como eram como as pessoas se viam nessa precarização do trabalho. E nisso eu fui percebendo questões raciais no meio de tudo isso. E aquilo foi me incomodando de uma forma que eu fiquei, tá, tem alguma coisa aí muito errada, alguma coisa que não tinha chegado para mim ainda, alguma coisa que eu não tinha visto ainda como pessoa vivente numa sociedade, não tinha conseguido definir, porque não me atinge diretamente. Então, era muito difícil para eu perceber esses aspectos que não chegam tão perto ali da minha bolha. Aí eu comecei com essa pesquisa a visualizar esses aspectos e comecei a entender melhor. E eu coloco a Carolina Maria de Jesus como sendo o ponto de partida, como sendo o ponto que eu comecei a perceber tudo isso, todos esses incômodos, todos esses questionamentos que foram surgindo para mim, surgiu a partir da leitura de Carolina Maria de Jesus. Então, ela é uma escritora muito importante na minha vivência, e eu acho que deve ser na vivência social de todo mundo. Todo mundo tem que ter a oportunidade de ler esse livro em alguma época da vida. Eu trouxe uma citação dela que eu gosto muito, porque durante o livro ela tem essa valorização da leitura, ela trabalha muito esse questionamento de por que os pobres não têm tanto acesso à leitura. Ela trabalha muito em cima disso, ela mostra que o universo literário tem que estar presente, o universo literário transforma a gente, o universo literário mostra coisas que a gente só vivendo ali não consegue perceber. Então, o universo literário transforma o nosso senso crítico naquela sociedade toda que a gente está inserido. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem.
E eu compartilho muito desse pensamento, né, relacionado a toda essa vivência da Carolina Maria de Jesus. E com isso eu trago alguns dados alarmantes da nossa sociedade, que é a questão da quantidade de negros fora da escola que a gente ainda possui nos dias de hoje. Esse é dado de uma pesquisa de 2017, se eu não me engano. Então, é gritante a disparidade entre os valores. 71,7% de pessoas negras estão fora da escola até hoje e 20, contra 23,3% de pessoas brancas. Então, é uma disparidade muito enorme entre a população negra, que não tem acesso a essas literaturas, não tem acesso à educação transformadora, de fato, a educação qualquer que seja ela, né? Eu trouxe também os dados do analfabetismo negro, que pontua 8,9% atualmente, contra 3,6% do analfabetismo branco. Então, são dados alarmantes, dados gritantes, que se você visualiza, tem contato com esses tipos de dados e não se incomoda com isso, tem alguma coisa muito errada com a sociedade, com você, com tudo que te cerca. E foi diante desses dados que eu comecei a pesquisar mais, comecei a ler mais, comecei a entender mais de todo esse universo. A respeito disso, voltando para a literatura, eu trouxe esse questionamento que foi o que culminou em mim, que começou esse incômodo todo. Enquanto você lê um livro, você já reparou se os personagens principais, ou se a maioria dos personagens são negros ou brancos, você tem esse costume de reparar o que é que você está lendo, em qual contexto social essas pessoas estão vivendo? Então, eu percebi que eu não fazia isso, eu não tinha esse costume de ler um livro com essa visão crítica, de perceber quantos personagens negros tem ali, qual é a importância deles, qual é a participação deles na história. E a respeito disso, me foi apresentado, quer dizer, eu fui em busca desses conhecimentos, eu fui em busca de entender um pouco mais sobre as vivências negras, sobre a questão do racismo, sobre a questão da falta de representatividade negra na sociedade brasileira e na sociedade em que eu estou inclusa, na sociedade acadêmica, né, no caso, e como isso é passado nas escolas. E aí foi onde me incomodou ainda mais. Como isso está sendo passado nas escolas e por que não está sendo tão passado nas escolas? Por que as pessoas continuam ignorando tanto as leituras e tudo mais? Por que a gente tem aquela mania de muitas escolas públicas ainda, não, a gente tem que ensinar gramática, a gente tem que ensinar regras, mas a gente não vai dar tempo para passar leitura, não vai dar tempo de trabalhar a interpretação de texto, porque atualmente as escolas desassociam as duas coisas, ensinam como se fossem coisas muito separadas. E eu vi que tem essa possibilidade de juntar, de estudar as duas coisas juntas, de passar para os nossos alunos essas duas coisas juntas. Aí eu comecei a perceber tudo isso, comecei a ver as datas importantes, os marcos sociais, os marcos calendários, né? E vi que essas duas datas são as mais importantes, assim. 13 de maio, a assinatura da Lei Áurea, que ainda tem muitas controvérsias sobre essa assinatura da Lei Áurea, sobre aqueles diálogos todos que cercam essa assinatura e tudo mais, aqueles diálogos sociais em cima dessa assinatura. E o 20 de novembro, que é o que a gente está trabalhando nessa semana toda, Dia da Consciência Negra. E eu comecei a pensar sobre, por que a gente precisa de um Dia da Consciência Negra? Como a gente está lidando com esse Dia da Consciência Negra? Como isso está sendo passado para os nossos alunos negros? Então, eu fiquei incomodada, comecei a perceber que não precisamos só de um Dia da Consciência Negra, a gente precisa dissolver tudo isso no decorrer do ano, no decorrer das nossas vivências, no decorrer das nossas vidas de modo geral. Não só no Dia da Consciência Negra, não só na Semana da Consciência Negra.
E eu percebi, né, essas razões contundentes para a criação desse dia, para a criação dessas comemorações, falar sobre a discriminação social, racial, sobre o racismo, sobre igualdade social, igualdade de gêneros e tudo mais. E eu comecei a perceber que isso tudo estava transitando em diversos movimentos sociais, não só no racismo, não só na luta negra, mas percebi esse diálogo que nós não precisamos ser negros para lutar contra o racismo, nós não precisamos ser LGBTs para lutar na luta LGBT. Aí eu comecei a perceber que todos temos um papel importante com isso. Eu tive contato com autoras importantes atuais, né, da atualidade, como Djamila Ribeiro, e eu comecei a notar que o que eu achava não era bem o que tem que ser feito. O que eu achava é que, não, isso não me atinge, então eu não preciso fazer nada, não está me atingindo. Mas eu comecei a perceber que, a partir do momento que atinge a pessoa do meu lado, que atinge uma pessoa da minha comunidade, aquilo ali só não vai me atingir se eu não tiver um senso crítico suficiente para perceber aquela situação. Então, eu comecei a ver essa necessidade de passar para as pessoas que eu conheço todos esses questionamentos, essas ideias que estavam surgindo, borbulhando na minha cabeça. E eu acho que é importante a gente tentar passar para as pessoas, principalmente para as pessoas mais fechadas, que a gente está vivendo num contexto social muito complicado hoje em dia, a respeito das sabedorias, do estudo da história e aquela coisa toda. Tá havendo, tipo, um culto à ignorância, uma coisa meio esquisita. Então, as pessoas não conseguem mais dialogar, as pessoas não sabem mais conversar com o outro, e fica aquela coisa de tipo, tá, eu não posso falar isso aqui porque não é do meu lugar de fala, mas até que ponto eu não posso falar isso aqui? O que é o meu lugar de fala? Eu comecei a querer entender essa questão do lugar de fala, inclusive é a minha problemática de TCC atual. E com isso, e com contribuições principalmente de uma matéria que eu estou tendo atualmente com a professora Nilzélia, ela está até presente, eu comecei a ter acesso a materiais que eu não teria dentro ou fora da faculdade. Eu não teria acesso a esses documentos fora da faculdade. A professora trouxe muito dessa questão, dessa mistura entre África e Brasil, mostrou para a gente a importância dos vocabulários, de incluir o vocabulário nas nossas obras literárias, coisa que começou bem lá no romantismo, começou essa questão, e junto com tudo isso veio essa problemática de, tipo, o negro não é a cara do Brasil, o negro não é o rosto do Brasil, vamos colocar o índio. Por que o índio? E a gente contesta isso, vem contestando isso cada vez mais. Isso é muito engrandecedor. Eu coloquei aqui nesse comentários até que ponto sua fala inocente atinge o outro. Porque a gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa entender que, ah, não sou racista, eu tenho até amigos negros. Essas coisas ainda estão ocorrendo diariamente. Então, se a gente não se incomodar com esse tipo de coisa, vai perpetuar. Então, eu comecei a me incomodar e comecei a ver tudo aquilo como uma problemática muito grande que estava me atingindo. Óbvio que não diretamente, mas atingia pessoas que eu gostava, atingia pessoas ali ao meu redor e atingia uma parte da sociedade. Eu comecei a ampliar essa visão. E surgiu essa questão, né, do mimimi como sendo a dor que dói no outro, e cada vez mais eu me incomodo mais com isso, quando as pessoas vêm falar que racismo é mimimi, que a gente ainda está escutando muito, infelizmente, na nossa sociedade. Isso, se não doer em você ouvir umas coisas dessas, você precisa rever as suas vivências, você precisa rever o que está acontecendo com você. Voltando às questões do que eu venho aprendendo com tudo isso, como pessoa branca nessa luta social, essa mistura de culturas entre África e Brasil, inclusive é tema de vários textos do Alberto da Costa e Silva, que ele traz para a gente essa questão dessa mistura que a gente não tem esse conhecimento, que ele mostra que muitas coisas que a gente acha que é daqui, na verdade, tiveram origem africana, muitas coisas que
que são da África vieram para cá nessa mistura toda. Então ele mostra isso de uma forma que a gente não tem no senso crítico, a gente não tem essas discussões tão amplas, né, como deveria ter. E concomitante a isso, como o professor Rafael já falou, né, a Chimamanda Ngozi traz esse perigo da história única, esse perigo da gente viver centrado na vivência europeia, né, na estrutura europeia que foi construída e foi repassada, e é repassada até os dias atuais para a gente. Então, a gente precisa ter espaços para as próprias pessoas falarem de suas vivências, para a pessoa negra falar por si só. Então, ela fala dessa questão, ela tem até um podcast falando sobre isso, que ela comenta como a literatura foi boa para a vida dela, agregou significativamente na vida dela, mas como ela estava segregada ali na literatura europeia, na literatura inglesa, ela estava com um campo de visão muito fechado naquilo. E ela começou a ver que tipo, ela estava se identificando com coisas que eram irreais, que eram impossíveis na vivência dela. Tipo, uma pessoa que mora no meio da Nigéria ficar sonhando com neve, com coisas que não condiz com a vivência dela. Aí foi incutido nela essa questão de começar a escrever sobre as vivências negras, começar a escrever sobre a perspectiva negra. E precisa ser incutido na sociedade, ver essas outras perspectivas, sair dessa visão fechada da visão europeia da história, essa história europeizada que foi passada para a gente. Aqui eu trouxe alguns dados também sobre a literatura negra. Apenas 6,9% dos personagens retratados e 4,5% dos protagonistas eram negros. Então, é um índice muito baixo, que vem crescendo, né, com essas lutas sociais que estão tendo atualmente, mas que ainda é muito baixo, que ainda é problemático, que ainda não tá ocupando o espaço que deveria ocupar. Até 2014, apenas 2,5% dos romancistas brasileiros eram negros, então a gente coloca essa problemática na criação também, voltando ao fato de precisamos de autores negros falando de suas vivências, não precisamos de ficar presos em perspectivas de outras pessoas, precisamos disseminar isso aí, precisamos olhar por outros ângulos. A questão da censura ainda existe, infelizmente, um alto índice de rejeição do protagonismo negro. Ainda escutamos na sociedade problematização com protagonistas negros, com personagens importantes de histórias negras, ainda tem aquela visão racista em cima disso. E o movimento, a gente tem um movimento importante acontecendo, tem um movimento crescente acontecendo em cima disso. A literatura negra está crescendo, felizmente, e está atingindo mais pessoas, está atingindo pessoas que não eram atingidas, assim como eu, assim como muitas pessoas de diversas classes sociais mais elevadas. Então, está atingindo gente que pode colaborar com essas lutas. E a questão de rever a história, né? Como eu já estava falando, a gente precisa rever essa história europeizada que foi passada para a gente. E a gente já vem fazendo isso com todos esses movimentos. Aqui eu trouxe, ficou meio embaçadinho, mas eu trouxe essa frase. É fácil se posicionar no meio da multidão, mas é preciso coragem. Mas é preciso coragem para se posicionar sozinho. Então, a gente precisa se entender com todos os nossos pessoas brancas, né? Precisa se entender munidos de todos os nossos privilégios e tudo mais, nos entender diante desse cenário, como podemos cooperar com tudo isso. E mais dados, as faces predominantes no mercado literário são 93,9% dos autores são brancos, sendo 72,7% homens. Então, isso é muito problemático. A gente está vendo esse movimento de cada vez terem mulheres escrevendo, mulheres feministas, mulheres escrevendo sobre pautas feministas que englobam pautas racistas. Isso é engrandecedor para todos nós. Mas, concomitante a isso, a gente
volta no que já temos, né, nesse arcabouço teórico, como o professor trouxe Machado de Assis, e essa problemática toda dos estereótipos negros, que ainda é muito presente por causa de como a literatura foi passada no decorrer da história. Então, foram passados para a gente diversos estereótipos, diversos modos de ver essas pessoas. Aquela questão do negro está sempre sendo empregado, o negro está sempre em posições inferiores da sociedade. Eu até trouxe para vocês aqui Conceição Evaristo, que ela tem esse conceito de escrevivências, ela traz para a gente essa questão do negro escrever para causar incômodo e o negro escrever com a sua própria voz. Então ela traz, a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então a gente precisa ser incomodado, a gente precisa ser atingido por toda essa luta. Se você não está sendo atingido, você precisa estudar mais, você precisa entender mais desse universo que está crescendo cada vez mais. E aqui eu trouxe o que eu chamei de processo de consciência negra, que não é só no dia da consciência negra, é durante a sua vida, durante os seus dias, no seu cotidiano. Você precisa ler e estudar mais do que está acontecendo, você precisa consumir esse material, você precisa ir atrás de editoras que estão nessa temática, que estão nessa luta social, você precisa ir atrás de autoras negras, autoras e autores, para entender mais o que está acontecendo e como se posicionar diante de tudo que está acontecendo. Você trouxe duas aqui, editoras que têm essa pegada, assim, essa pegada de luta social, de trabalhar com racismo, escravidão, essa coisa toda. Masa Edições e Editora Malê, que são umas das mais famosas que estão nessa função, né, de trabalhar essa temática. E aqui eu trouxe as autoras, Carolina Maria de Jesus, que eu acho que é muito importante ter esse contato com essa obra dela, principalmente com o Quarto de Despejo, a Djamila Ribeiro e o Silvio Almeida, que também são escritores muito importantes que estão me ajudando a trabalhar tudo isso, a entender tudo isso. Aqui eu trouxe também, não vai dar tempo, esse questionamento do que é lugar de fala, eu tenho que ficar na minha zona de conforto porque eu sou branco, não está me atingindo, então tudo bem, vou ficar aqui. E a Djamila traz esse conceito de lugar de fala para a gente pensar sobre isso. Nessa fala aqui da jornalista e doutora em Ciências de Comunicação, Rosane Borges, ela fala, as pessoas tendem a crer que uma pessoa branca não pode falar sobre a questão racial negra por não ser negra. Ou mesmo pessoas brancas dizem que este debate sobre a questão negra não é o seu lugar de fala. Isso é um equívoco. O lugar de fala pressupõe uma postura ética. Portanto, você sendo homem ou hétero e não negro, você pode, do seu lugar de fala, falar sobre negros, mulheres, população trans, ou seja, todas as outras minorias. Você pode, de qualquer espaço que você tiver, respeitando a sua postura ética, falar sobre essas temáticas. E é isso que eu estou tentando fazer como futura professora, tentando usar do meu lugar de fala para levar isso para as minhas salas de aula. Eu trouxe também essa questão dessa problemática, né, que a gente tem que perceber cada vez mais. As autoras negras em papéis mas em papéis que não só são aqueles, é como se aqueles papéis estivessem destinados às pessoas negras. A gente tem que problematizar isso. Por que que uma mesma atriz estava fazendo papel de empregada em duas novelas diferentes? Ela não pode fazer papel de protagonista? Por que que isso está acontecendo? A gente tem que se questionar. Eu acho que a literatura é um importante ponto para esse questionamento. Trouxe também questões de Hollywood, que para a gente ver que não acontece só na nossa sociedade, algumas falas de autores negros hollywoodianos falando que acontece isso com eles também. Há mais atrizes negras talentosas do que papéis inteligentes e bacanas para elas. Logo, a maioria de nós é obrigada a catar as migalhas, os papéis ruins ou morrer de fome. Então, tem diversas questões em Hollywood também, assim como em todos os lugares do mundo, que eu achei importante trazer para a gente. Não vai dar tempo de ler tudo, que eu acho que eu já até ultrapassei.
E aqui eu trouxe também uma pequena biblioteca, uma pequena amostra do que são essas leituras que eu estou tendo na minha vivência agora e de como elas estão sendo importantes para mim. Trazer Grada Quilombo, Djamila Ribeiro, Maria Firmina dos Reis, que foi um importante marco no romantismo, de trazer essa outra perspectiva do negro como falando de si mesmo, não por meio da voz de um branco. Inclusive trouxe uma autora branca aqui, que é a Lilia Schwartz, que eu acho imprescritível também a gente entender como os pensadores brancos estão falando sobre isso. Então, o Espetáculo das Raças é um livro importantíssimo para a gente entender tudo que está acontecendo também, para colaborar com isso. E algumas reflexões que eu gosto de botar no meu dia a dia, de botar na minha vivência, que são quantos autores negros você já leu? Quantos livros de autoria negra você possui na sua estante, olhando aí na sua estante agora? Quantos são autores e autoras negras? E como você está contribuindo para essa luta antirracista? Porque, como aquela frase já diz, né, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Sendo bem clichê a tudo que está acontecendo aqui, na sociedade atual, essa frase é uma frase que marca bastante. Você tem que ser antirracista, você tem que se posicionar. Não basta você se incomodar e ficar quieto. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo ali. Você, como branco, já parou para analisar seus privilégios e como isso afeta na vida do outro? Então, são reflexões que eu acho super válidas para a gente fazer diariamente, em todas as nossas vivências, em todos os nossos espaços. E acho que eu dei uma corridinha aí, mas acho que foi. Quero agradecer pela oportunidade de falar tudo isso. Ainda tinha muito pano para manga, acredito que isso tem que ter muito pano para manga, e ainda tem muito espaço para a gente falar sobre isso. Bravo, que lindeza. Muito, muito bacana a sua fala, Yasmin. Vou passar rapidamente a palavra. A gente não teve nenhuma pergunta, teve vários comentários saudando e parabenizando os trabalhos apresentados. Houve um comentário do... deixa eu ver, cadê? Houve um comentário da Vanessa dizendo: imagina a sociedade tendo consciência de tudo isso e de se perceberem afetados e dentro dessa estatística. O Adrian aponta: até mesmo filmes mais antigos possuem apenas personagens brancos. A Vanessa indica o filme Judas e o Messias Negro, que ela recomenda. E a Vanessa também chama atenção que seria muito importante aprofundar sobre o Lima Barreto, né? E a professora Nilzélia, maravilhosa, diva soberana de tudo, diz: fundamental que a luta antirracista alcance a todos, todos. Parabéns por trabalhar a branquitude, Yasmin. E é isso, foram esses os comentários. Então, como a gente já avançou um pouquinho no tempo, né, eu acho que eu vou passar a palavra para o professor Elias, e aí depois cada um dos nossos palestrantes falar um pouquinho sobre os finalmente. Queria dizer, eu tinha algumas perguntas aqui, mas a gente faz essas perguntas em outro momento, mas parabenizar cada uma das falas, eu acho que foram extremamente enriquecedoras para a nossa construção como produtores coletivos de conhecimento. Eu acho que essa coisa que o Rafael trouxe dos griots, meio que a gente conseguiu fazer nessa roda, né, Rafa, de se reunir, tá junto. Tem uma música que eu gosto muito, que o Décio Marques canta, que ele fala assim: se a gente vive lutando, então a gente deve se reunir. Então, pegando esse saber popular, esse saber enraizado, eu acho que a gente conseguiu fazer um griot bonito aqui hoje. E aí eu passo, então, a palavra e agradeço muitíssimo a todos vocês que aceitaram participar dessa jornada. Ela foi organizada num fluxo, né? Quase que um fluxo de pensamento, aí a gente organizou e deu mais certo do que poderia ter dado se a gente tivesse organizado isso há um ano atrás, né? Então, passo a palavra agora para o professor Elias. Professor, eu tenho quanto tempo? Uns 3 minutinhos? 3 minutinhos, pode ser? 3 minutos. Então, na verdade, eu fiquei somente em uma apresentação, né? E conforme foi decorrendo, né,
a roda de conversa, eu fui entrando, né, no espírito, né, enfim. Eu peguei muito bem as falas, né, do Rafael, né, o professor Rafael, o professor Pedro, e a Yasmin, né, acabou de fechar aí com maestria. Assim, eu quero levar só um pouquinho a experiência aqui da Casa de Paulo Freire. Por quê? Porque a Yasmin, ela colocou a questão da porcentagem, né, de negros ainda fora da escola. Realmente, Yasmin, é um desafio muito grande para nós, educadores, trazer, né, os nossos irmãos e as nossas irmãs para a sala de aula, né, para ter acesso, né, para abrir a janela, né, que o professor Rafael colocou tão bem, assim, dos horizontes. Então, é um desafio muito, vou dizer para você, pela experiência de 26 anos de luta aqui na periferia, é muito difícil você trazer essas pessoas, convencer, principalmente pelo público que eu trabalho, né, que é um público mais com a idade mais avançada, que com 25 anos já acha que a escola já não serve mais, né? Homens pretos, mulheres pretas, né? Já encostam essa possibilidade dessa transformação pela educação, e assim, continua no imaginário que nós somos força de tração, que nós nascemos para, nós negros, né? Nós pretos, pretas, nascemos para trabalhar pesado, né? Enfim, então é um desafio muito grande para nós, educadores. O professor falou muito bem da questão, o professor Pedro, né, da questão do negro, o posicionamento do negro. Muitas vezes o branco quer que o negro seja branco, aí tenha, né, os dizeres, você é negro, você é preto, mas de alma branca, né, enfim. Assim, na Pedagogia do Oprimido, é um livro escrito por Paulo Freire, né, que a sociedade o considera branco, mas ele escreve um livro para a periferia, né, para os negros, né, para as negras, para os pretos, para as pretas, enfim, escreve para todos, mas que faz um chamamento para que a gente busque, né, a incluir, né, os que estão marginalizados, né, pelo conhecimento, né, enfim. Então, assim, só trazendo esse ponto de vista, ela colocou muito bem também, quando ela fala assim, e na sua estante, né, o que tem? Né, o que tem de literatura escrita por preto, por preta, né? Aí ela citou, né, e, assim, eu quero dizer que na minha tem Lima Barreto, né, tem Milton Santos, né, a gente tem Elisa Lucinda, ela acabou de falar da Carolina Maria, de Jesus Eu Tenho, ela falou também da Conceição Evaristo, ainda viva, né? Porque muitas vezes, como somos poucos, né? Aí as pessoas acham que ainda não está vivo, né? Mas Elisa Lucinda, né? Conceição Evaristo, né? Tem as mais novas agora, Elisandra Souza também, são escritores negros e negras que estão aí contribuindo, né? Para diminuir um pouco, né? Essa disparidade tão grande entre escritores brancos e escritores negros. Então, professora Pilar, muito obrigado. Na verdade, eu aprendi muito mais, né? Assim, foi um momento de aprendizagem por tudo que foi colocado. E coloca a Casa de Paulo Freire. A gente recebeu a orientação aqui de estender um pouquinho mais a sua fala, para que a gente possa aprender um pouquinho mais contigo. Então, tem mais um pouquinho de tempo aí. Eu estou correndo aqui. Mais sobre a jornada da educação popular. Bom? Sim, pois eu já até adiantei, né? O professor Rafael, nós estivemos juntos, sim, professor. Agora que eu estou me recordando, né? Professora Pilar, a gente está sempre juntos, né? O IFB tem, né, os meus colegas de movimento popular, né, de movimento social que está lá, né? O Demitri, né? Tá, não sei se o outro Pedro está lá também, né? Enfim, que era da UNB. Mas, assim, só para trazer para nós, né, aqui dentro da Casa de Paulo Freire, eu estou na Casa de Paulo Freire, o que nós fazemos? Nós fazemos justamente isso, a gente busca em uma busca ativa,
né, os nossos irmãos e as nossas irmãs que ainda não experimentaram, né, a chance, né, de estar nesse universo da educação. Então, assim, é um desafio, porém, é muito gratificante quando o educando e a educanda aderem, né? Paulo Freire chama de aderência. Então, aí vem pela transformação, a transformação através do conhecimento, né, a construção do ensino-aprendizagem, né, e Paulo Freire fala que não há saberes mais, né, não há saberes menos, que há saberes diferentes e que a gente pode nos ajudar, né, nessa construção coletiva, onde o professor media, né, um trabalho, né, de pesquisação, de conhecimento, um trabalho coletivo junto com o educando, para que esse absorve essa possibilidade de se inserir na sociedade como sujeito para transformar a sociedade através do conhecimento adquirido, né, coletivamente, mutualmente. Então, assim, para mim, fica essa aprendizagem significativa, né, dos meus colegas que me antecederam. Professora Pilar nem precisa falar, porque a gente está aqui sempre nos auditórios, né, daqui da nossa comunidade, conversando, né, sobre os nossos problemas, né, que nos aflige aqui em São Sebastião. Ontem mesmo, só para alinhar vocês, aquela chuva foi muito forte, muitas casas, né, foram, assim, a enxurrada invadiu as casas e teve um problema muito sério aqui em alguns bairros, principalmente um bairro onde é chamado Zumbi dos Palmares, né, o Morro da Cruz, onde é um espaço histórico aqui da Fazenda da Papuda, né, onde São Sebastião fazia parte da Estrada Real, e, enfim, tem um espaço muito bom aqui, que é o Morro da Cruz, onde se cultuava, né, os nossos ancestrais se reuniam para suas crenças, suas festas, né? É até um lugar também de martírio, enfim. Mas fica aqui o meu agradecimento, professora Pilar, porque eu nunca tinha juntado tanto conhecimento em tão pouco tempo, né? Então, um momento tão pequeno, mas porém riquíssimo, né? Porque se preciso fosse, né, se desse, a gente estenderia até mais para a gente ir trocando aqui experiência, né? E colocando, né, os nossos anseios, né, as nossas angústias, que aqui é comum entre todos que estão aqui no círculo de conversa. Continuamos aqui, vamos manter nossos pés aqui, vamos quebrar as correntes, sim, porque é necessário. Vamos trazer nossos irmãos, vamos incluir, porque a gente não pode dar como vencido. Né? Quando ele falou do griot, né, e a gente vai também à filosofia Ubuntu, né, eu sou porque nós somos, é preciso colocar isso como prática, né? Aí eu vou para Paulo Freire e falo, né, que Paulo Freire fala que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, para que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. Então vamos juntos, porque esse movimento, né, o movimento negro, o movimento de brancos, né, de amarelos, é o movimento de todo mundo, porque a gente precisa diminuir essa disparidade social, né? essa distância social que existe entre nós. E o mês é para isso, é mês para reflexão, é mês para a gente se inteirar de tudo aquilo que a gente sonha para a nossa raça, né? Para a nossa raça que está aí há muito tempo lutando, né, para ter o seu espaço reconhecido na sociedade. Muito obrigado de coração por tudo mesmo. Foi maravilhoso. Eu ficava aqui até a hora que vocês quisessem para ouvir mais a fala de vocês, porque foi gratificante. Obrigado.
Nossa, maravilha, professor. Já vou deixar aqui de antemão um convite em nome da nossa instituição para a gente fazer uma palestra só com as experiências da Casa de Paulo Freire, para marcar algum evento, né, Nilzélia? Você me ajuda, professora Nilzélia, que está aqui, que é nossa coordenadora pedagógica. Acho que a gente vai crescer muito com essa parceria. Aí, eu vou passar agora a palavra para os nossos colegas. Teve um debate paralelo aqui teve duas questões aqui no nosso chat. A primeira foi se haveria outro encontro. Nós teremos, viu? Eu não lembro agora quem foi que perguntou. Nós teremos outras agendas, né? Ao longo dessa semana e na próxima. Caso alguém não tenha esse cronograma, entra lá no @laboratório resistir, que a gente tem todas as informações lá, tá bom? Também pode pedir no meu e-mail, depois eu ponho o meu e-mail aqui para vocês, tá? A gente vai ter várias atividades ao longo dessa semana. Além disso, esse evento, né, que eu coloco de racista, Beatriz Nascimento, a gente já tem a proposta de torná-lo um evento recorrente no nosso campus, que ele ocorra pelo menos uma vez a cada semestre, para a gente sempre ter esse debate transversal às nossas práticas, tá bom? Com relação ao debate que teve aqui sobre aspectos de estrutura linguística, eu estou à disposição também para a gente poder continuar conversando sobre isso, mas aí eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes para a gente não se delongar nisso, tá bom? Teve aqui uma reflexão sobre o TODES, enfim, e estamos aqui para a gente trabalhar em desmistificar e ter ciência para responder a essas inquietações que são todas legítimas. Passo a palavra, então, aí eu vou fazer o contrário. Vai da Yasmin para o Pedro e depois Rafael, que é a ordem. Então, Yasmin, contigo. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui, como eu falei, ao lado de gigantes, 4 gigantes, e afirmar que eu ainda estou no começo, ainda estou engateando nesse caminho, ainda tenho muito que aprender, muito que estudar. E eu acho que a gente tem que ir por esse caminho ainda. Por mais que a educação esteja sofrendo isso tudo que está sofrendo, né? A gente está cada vez desvalorizando mais a educação, a gente ainda tem que juntar forças, migalhas, cacos e tentar salvar tudo isso. Ainda tem uma salvação, eu acredito. Então, eu acho que a leitura salva, a leitura abre portas e janelas. Então, precisa ter a leitura no cotidiano, nas escolas, precisa ter tempo, precisamos abrir tempo da leitura nas escolas. Então, é muito importante para mim disseminar a literatura como uma fonte de diversos aprendizados. Que orgulho dessa menina, né, gente? Ai, chega a dar um quentinho no coração. Vamos para o professor Pedro, então. Eu queria apenas agradecer essa tarde a todo mundo que está aqui, né, e que a gente possa ter mais esses momentos, né, e lembrando que, assim, isso aqui é já parte de um processo maior, né, e que é importante que a gente tenha essa troca. Então, eu agradeço vocês. É isso. Vou aproveitar, então, pegar o bonde aqui também. Eu agradeço também em nome do NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas aqui do Campo São Sebastião. Quero dizer que nós estamos aí juntos na luta também, agradecemos a toda a comissão organizadora, né, a professora Pilar, tão empenhada nesse processo. É muito importante, né, que nós estejamos juntos nessa parada, né? E aí a Pilar citou uma canção lá, eu também vou terminar com uma que eu gosto demais, né, vou só falar, que diz assim, e que é um grande aprendizado aqui para todos nós, né? Diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. É isso que eu desejo, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Grande abraço, gente, e vamos lá.